Brasília, onde terei os compromissos do Tribunal Superior Eleitoral ainda hoje à tarde, mas foi posto como tema que a gente falasse um pouco sobre o direito das famílias e a inteligência artificial, que eu queria ampliar um pouco para falar dessas tecnologias novas e como isso pode influenciar o direito, pode influenciar na vida da gente. Eu queria fazer isso, então, em 3 itens. Em primeiro lugar, sobre as profundas transformações que se põem para todos nós, seres humanos, desta etapa. Em segundo lugar, queria falar um pouco dessas transformações no direito, especificamente no direito civil e no direito das famílias e das sucessões. E em terceiro item, falar um pouco da inovação e dessas tecnologias, a repercussão basicamente nas relações, nas famílias, nos conjuntos, eu diria, de afetos e até de desafeições reduzidas no espaço da vida de cada um de nós. Então, eu queria começar chamando um pouco a atenção para a circunstância de que estamos vivendo num momento de profundas transformações. Eu não sou das que acham que estou vivendo numa geração que passou por grandes mudanças. Toda geração deve saber o que é bom, o que é uma aventura de estar vivendo naquele momento e a desventura também. E eu tenho dito que na minha geração, nós no Brasil, apenas para dizer da minha geração e do Brasil, nós passamos por uma fase de ditadura, fiz faculdade de Direito e fiz prova de Direito Constitucional com o Congresso Nacional fechado, por determinação do então presidente. Passamos por uma economia absolutamente destrutiva, com inflação acachapante, que se a gente não comprasse bem um dia, no dia seguinte, a gente não tinha ideia se poderia ainda ter condições de comprar. Vencemos essas fases autoritárias, vencemos uma economia tão desorganizada como era. Seria para agora os nossos estudantes estarem a pensar que quando eles se formarem, eles não iriam ter os problemas que a gente sabia que enfrentaria. Eu corri nas ruas para ter o direito de falar alguma coisa. Os estudantes, e como todos nós hoje, falamos o que queremos, onde queremos, do jeito que queremos, respeitado apenas o direito do outro e a vida do outro, que aí é o limite do próprio direito, que a própria convivência estabelece. Vencemos, portanto, muitas coisas ainda na nossa juventude. Digo isso porque eu já estou nessa altura caminhando para os 100 anos. Então, como diz um dos meus sobrinhos, dos seus 3 anos de idade, eu dizia, quando eu era novinha não era assim. Ele falou, você foi novinha, tia? Inacreditável. Pois é. Mas fui, e o novinho de hoje será, portanto, o velhinho de amanhã, ou a velhinha de amanhã. Para dizer que todas as fases da história, e se eu olhar só a história brasileira e a história do direito brasileiro e a história do direito constitucional, nem se diga, é fase de profundas dificuldades, mas que teve pessoas que lutaram para que agora viesse uma geração, e ainda anteontem, o presidente do Chile, numa visita feita ao Supremo Tribunal Federal, nos dizia que ele que chegou à presidência da República do Chile com 35 anos de idade, agora com 38, que a geração deles, e portanto, exatamente a geração dos estudantes, ou os estudantes hoje com um pouco menos da idade que ele tem, ele diz, nunca tinha na minha vida discutido democracia, porque para nós ela era óbvia, porque quando eu nasci já tinha superado a fase do autoritarismo, e a América Latina estava no outro momento. E aí nós somos despertados para dizer, não é fato. Como a vida, a democracia se faz todo dia, se luta por ela todo dia. Como a vida, a gente tem que lutar por ela todo dia. Não existe essa história de já ter ultrapassado todas as dificuldades. Entretanto, em algumas fases da história, o que se apresenta como mudanças, e mais que mudanças, transformações, às vezes na raiz das instituições, são muito mais profundas do que em outras. Isso aconteceu em vários momentos da história. O patrono da independência brasileira dizia exatamente que quando ele estudou na França, no final do século XVIII,
plena época revolucionária que transformou o mundo, transformou as instituições, transformou as ideias que prevaleciam, que ele não se dava conta que era uma mudança completa de convivência, instituições, políticas, econômicas, sociais e jurídicas. E ele só se deu conta disso num período posterior e ainda se deu conta disso. Então, acho que quando a gente vive, talvez a gente ache que tem muitas dificuldades e que a nossa é a única geração que passa por isso. Não é. Mas, verdadeiramente, hoje, nós temos na humanidade 3 temas que transformam o nosso jeito e a nossa obrigação de ver a vida, de ver como é viver com o outro, conviver, e o que nós estamos fazendo para que o bem-ser de cada um prevaleça, e como a humanidade, naquilo que ele já conquistou de progresso civilizatório, pode se manter. E que nós andemos, portanto, num sentido de aprimoramento, de aperfeiçoamento das possibilidades para cada um ter a chance de se fazer feliz. E neste sentido, portanto, é que nós temos, primeiro, um desafio da própria sobrevivência ou existência da vida no planeta. A chamada crise ambiental e crise climática tornou-se ingente e urgente. Ninguém pode duvidar que destruímos o meio ambiente, comprometemos a natureza, e a natureza está dando troco. Mesmo no Brasil, onde nós não tínhamos os problemas, as intempéries, os dramáticos incidentes climáticos e ambientais, agora começamos a ter. Por isso, desafiamos a própria natureza e nós não somos melhores que a natureza. Nós somos seres, partes da natureza e, portanto, na hora que nós resolvemos destruir como se fôssemos pequenos e ferozes deuses da destruição, nós estamos recebendo o troco. Eu tenho dito que a natureza é feminina e nós, mulheres, não aguentamos desaforo. A gente dá o troco, espera um pouco, mas dá o troco. Nós estamos tendo o troco agora da natureza. Então, neste quadro, a questão climática e ambiental é problema na vida de cada um de nós e do que nós vamos deixar para quem vier depois. É impossível um de nós ver, se eu falar apenas de Goiás, um estado no Brasil que tinha uma temperatura elevada, sem chuvas torrenciais. Daí a pouco a gente vê uma destruição em alguma parte do centro-oeste, do sul, ano passado, com a destruição que foi feita da vida das pessoas, Minas Gerais, Nordeste, o Norte com a seca, que fez com que as estradas que lá são os rios não dessem acesso das pessoas uns aos lugares do outro, a própria sobrevivência, pelo que eles tinham de águas, onde tinham os seus fontes de alimento e de cuidados, deixaram de existir em grande parte, numa rapidez estonteante, porque nós destruímos. Agora é preciso cuidar de reconstruir, de voltar à situação anterior, porque no caso brasileiro, nós estamos chegando na floresta amazônica, a maior floresta tropical do planeta, ao chamado tipping point, ou seja, o ponto do não retorno. Tem uma hora que, depois que ultrapassado, não dá mais para retornar. Este é um desafio da humanidade. Não é só nosso, mas agora nós sabemos. Destrói uma árvore hoje aqui em Goiânia e o reflexo vai ser em outro ponto do Brasil, do continente ou do planeta. O segundo grande desafio é o desafio da transformação das formas chamadas de comunicação. E era bom que a gente lembrasse que comunicar é ser com o outro, ser com um, e não apenas ser isoladamente. Nós conseguimos criar muitas tecnologias, nós seres humanos. Nós temos hoje, quase todo mundo tem como se fosse uma extensão da mão, mas os jovens, um celular. E há quem passe horas e horas nesta tela. E há quem passe, e eu estou falando dos nossos estudantes, porque tem este acesso que desiguala daquele que não tem o acesso digital, a família que não tem o acesso digital, e que
tem um olho na tela durante 6, 8 horas por dia, conversa com alguém que diz que está no outro lado do planeta, o que pode ser verdade ou não, uma vez que nesse dito que eu estou conversando com outra pessoa do outro lado do planeta, pode ser um chatbot, um chat, pode ser um bot, pode ser uma máquina, pode não ser nada, pode ser a máquina da máquina, que agora nós já temos, a inteligência artificial dita generativa, que pode gerar uma máquina e controlar 500 máquinas ao mesmo tempo que você acha que está conversando com o outro, mas você não sabe o que seu irmão, no seu lado, no outro quarto da casa, do outro lado da mesa, está passando porque você não presta atenção e não ouve o que ele fala. Porque conversar com máquina é fácil, você conversa sozinho, você desliga a hora que quer. Ser humano não é Panasonic, não é Playstop. E, portanto, nós temos outra forma de convivência. As tecnologias mudaram a nossa forma de viver o dia a dia, para o bem e para o mal. Nem sou das que acham que este desafio tecnológico seja um desafio ruim. Ele pode servir para o bem se nós continuarmos a sermos cientes e ciosos da nossa humanidade. A máquina serve ao ser humano, não é o contrário. Mas nós temos muita gente servindo a máquina, se servindo da máquina para se anular. Isso tem uma profunda transformação na nossa forma de conviver, na nossa forma de viver, e, portanto, o direito precisa de prestar atenção a isso. E nós ainda temos um outro grande desafio, que era esse que na prosa de anteontem, com o presidente do Chile, a gente conversava. O desafio de termos não mais as liberdades que nós conquistamos, que a humanidade conquistou nesses mais de 2.000 anos, numa sequência que seria de progresso humanitário e para a humanidade, e nós passamos a ter muito mais próximo o risco de termos menos liberdades por espaços democráticos reduzidos e pela presença do autoritarismo. E esta turbulência institucional antidemocrática está na porta de cada um de nós. E é preciso que cada um se responsabilize por isso. E este é um grande desafio, porque os dois primeiros dependem desse terceiro. Sem democracia não há liberdade, sem liberdade não há humanidade nem justiça. A paz passa a ser uma palavra, pelo menos, icônica, mas sem nenhum compromisso de realização específica e verdadeira. Portanto, estes são, me parece, os 3 desafios de cada um de nós e de todos nós, em toda a humanidade, ao mesmo tempo. E todos nós sabemos que isso está acontecendo. Este é o dado que nós temos como pontos comuns em todos os viventes, neste tempo, nesse espaço planetário. Como é que o direito lida, então, com isso? Primeiro, o direito só pode dar respostas quando ele é legitimamente elaborado e posto à observância. Nós estudamos desde o primeiro ano de direito que há um direito positivo e que faz com que a gente viva não num ajuntamento, mas numa sociedade, ou seja, numa organização. Uma sociedade na qual se organizam ideias, finalidades, objetivos a serem buscados para o bem-ser e o bem-estar de todas as pessoas. Isso nos torna uma sociedade política e não apenas um ajuntamento de pessoas. Para isso nós temos que estar permanentemente livres, de maneira igual, e aí nós precisamos de espaços democráticos na sociedade política, nas nossas universidades, nos nossos trabalhos, em todos os espaços de vivência e convivência. E eu digo isso porque poderia parecer que a questão do desenvolvimento sustentável e do clima não tem nada a ver com a democracia, tem tudo a ver. Se alguém, de forma autoritária, resolve que, como nós chegamos a estudar no Brasil, muito recentemente, fumaça saindo é dólar entrando, mesmo que à custa de vidas humanas, é a negativa de tudo que o direito conseguiu construir com base nas liberdades das pessoas. A vida passa a valer muito pouco, porque é em poucos reais que se pode aquilatar o preço
ou aquilatar o valor de cada pessoa. E é isso exatamente a dignidade humana. O que não tem preço, o que não tem substituição, ainda na lição kantiana, que é essa que nós queremos que se mantenha para sempre. Então, com este quadro, e apenas fazer uma última referência nesse item, que nós achávamos na tragédia que foi aqueles 2 anos e meio, quase 3 anos, principalmente de isolamento por conta da pandemia da Covid, nós dizíamos, pelo menos, nós vamos aprender como a convivência é necessária, o outro é aquele com quem a gente tem que conviver, é importante na vida da gente. Como que não há tela, as pessoas passaram a viver atrás de telas, como que isto não nos qualifica humanamente, como que isso não nos satisfaz humanamente. E nós vamos aprender isso e vamos viver melhor, porque nós vamos ver que não há tela no mundo que substitua o olhar humano, que não há mensagem que venha de respeito do fogo que substitua o abraço humano. Não aprendemos. 2 anos e meio depois de nos ter permitido que voltássemos a ter a mesma forma de convivência de antes, o egoísmo predomina, o orgulho predomina, todas as formas de vaidades, aprendemos muito pouco do que poderia ter sido mais trágico até do que foi, se não fosse a ciência e o conhecimento que gerou rapidamente as soluções que vieram pela medicina de evidências. Mesmo assim, o aprendizado parece ter sido muito menor do que a gente precisaria. Isto não está perdido, isto apenas é um alerta para que a gente precise de prestar atenção o tempo todo. O direito não fica alheio e nem é alheio, e como eu dizia outro dia para uma figura que me apareceu contando um caso, eu falei assim, talvez tenha uma grande diferença. Não, porque a senhora decide desse jeito. Eu disse, nós temos uma grande diferença. Eu acho que o senhor mora em Mônaco e eu em Belo Horizonte. Só isso. Porque realmente um brasileiro que não tenha noção do que está acontecendo, ou um sueco que não tenha noção do que esteja acontecendo no planeta, deve viver numa redoma num lugar que eu nem conheço. O direito é feito para a vida. Várias vezes eu digo, o que eu tenho que decidir, como juíza hoje, o que tive que decidir quando era advogada, nos meus 30 anos de advocacia, eu dizia, sou eu e minhas circunstâncias. Eu preciso de ser uma cidadã hoje, no Brasil de hoje, no mundo de hoje, ver o que é necessário, como muito mais agora como juíza, preciso de levar isso em consideração. O direito não é alheio à vida, o direito é feito para a vida, o direito não é criado para o ser humano se ajeitar para caber nele, o direito é que tem que caber na vida das pessoas. Dizia o ministro Sepúlveda, pertence a esse enorme brasileiro, um dos maiores que o Brasil viu nesses últimos 100 anos, ele dizia, quando a gente interpreta uma lei e o resultado é causa infelicidade, a interpretação está errada. Pode humildemente dizer que você errou. O direito é feito para as pessoas viverem melhor, não é feito para as pessoas viverem pior. E por isso mesmo, no que se refere ao direito das famílias, das sucessões, tudo que diga respeito a esses desafios novos, tecnológicos, democráticos, nós precisamos de levar em consideração para o que vem a ser criado pelo legislador, para o que vem a ser traduzido nos nossos comportamentos, para que o direito seja coerente com o que a sociedade espera que ele seja e possa produzir o que ele é. Direito é apenas um instrumento para a realização da justiça, segundo o que pensa o povo num determinado momento, num determinado espaço geográfico. O que é justo para o brasileiro pode não ser justo para alguém em Bruxelas, mas é o nosso jeito de viver. O que é legítimo se for coerente com o que a sociedade espera. Eu não preciso copiar, e não adianta copiar o direito de alguém, que é a mesma coisa de vestir uma mulher baixa com um vestido, estou falando de mim mesmo, não estou falando de ninguém, com um vestido que sirva muito bem a uma mulher que tem 1,90 m. É claro que não vai dar certo, vamos dizer, coitadinha, vai ali arrastando esses panos todos, mas é aleijada. É isso que vão dizer de mim. Não serve porque o modelo do outro não necessariamente me serve. É para isso que nós, democraticamente, apostamos nas liberdades de cada um, ser o que ele pode ser, segundo a sua vocação e a sua possibilidade de, portanto, se realizar e melhorar a vida para si e para o outro. Então, o direito tem que pensar e ser pensado segundo isso que nós estamos vivendo. Não é incomum
Nós temos estudantes que falam com a gente: a minha família é muito autoritária, eu estou estudando direito porque meu pai era advogado, o outro era juiz, meu tio fez direito e já tem um escritório, e aí eu vou trabalhar, e aí eu queria mesmo era ser médica. Cansamos de escutar isso em sala de aula. Mas temos estudantes também que dizem: não, em casa cada um escolheu o que queria ser. Tem um que é médico, tem o outro que resolveu não estudar e ele trabalha com outra coisa, agora tem o outro que é da computação. Democracia é uma forma de convivência. Não é apenas a democracia de instituições do Estado. Nem se realiza democraticamente uma sociedade por ter um modelo único do Estado e a sociedade ser autoritária. O direito tem que ser, no caso brasileiro, temos a vigência de quase 40 anos de uma Constituição que em seu artigo 1º dispõe que a República Federativa do Brasil, formada pela União Absoluta dos Estados, Distrito Federal e Municípios, constitui-se em Estado democrático de direito. A sociedade tem que ser democrática para dar efetividade social aos valores supremos que estão postos no preâmbulo da Constituição e para ter esta convivência democrática. O direito tem que se realizar deste jeito. Quando eu estudei, meio século atrás, na graduação, havia uma disciplina, direito de família. Havia um modelo de família, um modelo único. O professor falava da mesma situação que se aplicaria em Pauini, no interior do Amazonas, ou em São Paulo. Era a mesmíssima situação, não tinha outra, tudo mais era fora, era marginal, ficava à margem do direito. Era ilícito. E era claro e legítimo. Hoje nós temos nos programas das faculdades de direito o direito das famílias. Isto não é uma questão apenas de um português usado de uma forma ou de outra. Isto é a reverberação de uma realidade que se transformou. Apenas isso. Hoje nós temos modelos diferentes das famílias. A Constituição, ao tratar do tema, já deu espaço e reconheceu que havia novas formas de convivência. E nem se preocupem. Este é um tema do direito. Reclamam muito de que essa Constituição brasileira trata de muitos assuntos. Este é o modelo. Nós somos um povo palavroso. E, portanto, a Constituição reflete exatamente isso. E porque estes temas são fundamentais para a sociedade. E, portanto, são matérias, sim, segundo o Constituinte Brasileiro 87-88, que deveria ter sido cuidado, e foi pelo Constituinte, já reconhecendo que havia novos modelos de afetos, de convivência dos afetos, que precisava de ser abrigado no direito. E isso foi feito. Por isso, hoje nós temos o direito das famílias. As sucessões continuam, porque vida e morte são fatos. E dentro disso é que nós temos agora um tratamento completamente diferenciado. Nós estamos numa fase em que se discute hoje a mudança do Código Civil. Há quase 50 dispositivos na proposta apresentada, pode ser um projeto apresentado, quase 50 dispositivos cuidando do espaço digital, dessas novas realidades tecnológicas, para o cuidado da matéria dos direitos, do direito civil e dos direitos das famílias e das sucessões, e haverá profundo impacto, aí incluído as tecnologias e a inteligência artificial, que é o tema específico aqui. Eu quero fazer duas referências iniciais. Houve muita crítica quando foi apresentado, porque que estava se cuidando disso. Do que eu li e estudei, do que já foi apresentado até agora, e será objeto de profundos debates, não apenas no Congresso Nacional, mas com toda a sociedade, e por isso, congressos como esse têm exatamente esse ponto positivo de debater e refletir sobre isso que está sendo proposto, e se é conveniente ou não, adequado ou não, que pode ser melhorado. Mas eu não sou das pessoas que acham que as tecnologias vêm apenas para piorar. Pelo contrário, eu acho que elas melhoram muito as possibilidades de prestação de serviço, de melhorar a vida das pessoas, fazer com que aquilo que possa ser mais rapidamente resolvido seja. Mas eu não tenho nenhuma ilusão. As tecnologias são serventes ao ser humano quando elas são utilizadas com
ética, com responsabilidade e com transparência. Os algoritmos têm donos e os algoritmos precisam de ser transparentes e serem regulados. E este é o tema hoje do mundo inteiro. Os tribunais constitucionais do mundo todo hoje refletem sobre regulação, tratamento jurídico e quais são os efeitos dos usos de tecnologia se não houver a regulação e os efeitos sobre a vida das pessoas. Este é um tema central hoje em toda a humanidade. Não é diferente para nós no Brasil, que não temos uma regulação nem no direito civil, nem de como aproveitar essas tecnologias. Dizem que as plataformas estão aí, são entidades privadas, empresas privadas, e por isso não precisavam de regulação nenhuma. Elas podem fazer o que quiserem com a minha vida e eu não posso nem saber quais são os direitos que eu tenho e como é que serão respeitados meus direitos fundamentais duramente conquistados no curso de séculos e séculos. E aí eu sempre lembro para as pessoas que quando as charretes, as carroças foram substituídas pelos carros, não havia as estradas e não havia código de trânsito. A gente é parado numa blitz, quem dirige, nenhum de nós, condutor, fala assim, mas você está me parando porque não, eu tenho direito à liberdade de locomoção. É claro que eu tenho, nos termos que a lei estabelece. Eu não preciso nem de uma lei dizendo que no quarteirão tal é contramão e eu não posso entrar pelo outro lado. Nunca ninguém disse que isso era cerceamento à liberdade de locomoção. Agora, quando se fala em regulação de redes sociais, quando se fala em regulação do comportamento das plataformas, não, mas e as nossas liberdades? As nossas liberdades não vão ao ponto de poder matar o vizinho, de matar jovens, adolescentes principalmente, pessoas mais vulneráveis, que ficam sujeitos a injunções extremamente perniciosas, perversas, e que podem levar ao cancelamento, que hoje é uma nova forma de linchamento que se estabeleceu, sem que o direito tome conhecimento disso. Isso é feito dentro das famílias. É preciso, portanto, que a gente tenha ciência plena, que do mesmo jeito que eu não posso entrar na contramão, e não precisa de ter uma lei escrita que aquele quarteirão é contramão, é o policiamento de trânsito, que estabelece uma placa, e eu olho para essa placa e dou a volta no carro. Não me cessei nada a liberdade de locomoção. A minha liberdade de locomoção não vai até o ponto de eu poder chegar numa estrada, tendo bebido mais do que o permitido ou sem nenhuma permissão, e que eu possa, portanto, provocar um acidente com a morte de outra pessoa. Por que quando se fala de plataformas, se fala de redes sociais, se fala de inteligência artificial, não pode ser regulado? Não pode como? Por quê? Vamos ficar sujeito a quê? É preciso que todo mundo tenha ciência que a liberdade é uma forma, é exercitada em respeito ao outro, com a responsabilidade por mim e pelo outro. Aliás, a Constituição Brasileira, no artigo 3º, inciso 1, estabelece expressamente que são objetivos da República Federativa e não de um governo. Qualquer governo se submete à lei, como nós juízes nos submetemos à lei, nos submetemos às normas éticas. É errado qualquer comportamento de qualquer juiz brasileiro que contrarie isso, como é errado qualquer governante que não respeite o que está como objetivo da República. E o item 1 desse artigo 3º é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Tudo que contrariar isso, contraria o objetivo da República, e é inconstitucional. Portanto, a regulação de redes sociais, de plataformas e o cuidado com a inteligência artificial precisa de ser levado em consideração no espaço democrático da convivência nossa, em casa, na universidade, no trabalho, em todo lugar. É assim que haverá de ser, para que a gente tenha, então, o cuidado dessas tecnologias, respeitando a vida das pessoas, e não as pessoas tendo que se ajeitar, se restringir para caber em algum algoritmo. Algoritmos são instrumentos de lucro de algumas pessoas, que lucram com informações sobre nós, com dados sobre nós, principalmente. O ano passado eu dizia, presidindo as eleições de outubro, eu estou lidando com alguma coisa que é inédita mesmo, porque havia tecnologias antes, havia o voto antes e o cuidado ou o descuido com o voto.
mas não tinha que se lidar com algo que pode plantar na pessoa uma algema que impede o exercício da liberdade de voto. Diziam, mas antes também já tinha algumas tecnologias, mas ela não tinha o volume de informações, inclusive mentirosas, que se passa em alguns segundos no seu celular, e você recebe um volume tal que você não dá conta de raciocinar e criticar cada uma delas para dizer o que você aceita ou não. Há uma velocidade de dados que passam para nós, que nós não damos conta de criticar e pensar, será que isso é verdadeiro? Porque o volume é muito grande. Há um terceiro V, que é a viralidade. Uma mesma notícia chega, notícia não, às vezes, um dado, um informe falso, mentiroso, mas que chega 50 vezes, em alguns segundos você começa a achar que aquilo planta, e o cérebro humano é permeável a isso, como se verdade fosse. E o quarto V, que é a verossimilhança. Isso aqui era um livro até há pouco tempo, agora você olha e está na foto um livro que não existe. Ou tiram ou transformam esse livro, e é tão igual que, como me disse um prefeito o ano passado, ministra, queria dizer para a senhora que a senhora vai receber um vídeo que eu estou falando uma coisa que sou eu falando, mas não sou eu de jeito nenhum, que eu jamais disse isso. É isso. Conseguem criar situações, e nós vemos isso muito nas faculdades hoje, criam situações, expõem situações que são fake. E a inteligência artificial sabe fazer isso. E eu não tenho medo da inteligência artificial, como já disse no voto. Eu tenho medo da desinteligência natural, que há quem crie e acredite. E esta impossibilidade de a gente ter tempo e cuidado de saber o que é fato e o que não é, porque sua excelência, o fato não pode ser desmontado. A versão você pode dar, sua interpretação pode dar. O fato não. Eu agora já comecei a ver, aliás foi aqui de Goiás, não foi de Goiânia, mas foi de Goiás, o recebimento de uma petição no Tribunal Superior Eleitoral, pela primeira vez nós cuidamos, agora no mês de março, desse tema, feito por inteligência artificial, a advogada não existia, a jurisprudência citada não existia. E aí nós não apenas, claro, tudo nulo, tudo desconsiderado, mas mandamos para a ordem dos advogados para que ele verifique, porque não se pode trabalhar com direito criando tantas mentiras num processo que pode levar a consequências para o eleitor. A pessoa que não foi eleita como não tinha esse fato na vida, o que se alegou que a pessoa já teria de processo, o processo não existe, a jurisprudência citada não existe de jeito nenhum, tudo feito por inteligência artificial. Primeira vez que nós tivemos este caso já. Então as tecnologias servem para o bem e para o mal, depende de quem usa, como tudo na vida. E aí, como é que esta mudança do código, e parto para o último item da minha fala, como é que a inteligência artificial principalmente pode nos ajudar? Muito, porque ela é capaz de rapidamente verificar identidade de processo, desigualdade de processo, espaços virtuais, a chamada, que eu falo, que é para mim uma antinomia, mas a tal realidade virtual, ou é realidade ou é virtual. Mas criam-se ambientes virtuais que podem facilitar no caso das famílias, se diz, porque se pode verificar com mais rapidez qual é o quadro fático no qual se tem, por exemplo, conflitos familiares que podem chegar a consenso sem que o juiz tenha uma ausência total de verificação de qual é o quadro, qual é o ambiente, mas se podem também criar ambientes que são mostrados, porque a tela recorta. Então é preciso que os servidores públicos, principalmente os juízes, tenham uma outra formação agora, uma outra educação, até para não ter um juiz que não gosta de máquinas. Eu digo, o juiz não tem que gostar ou deixar de gostar de nada. Nós somos servidores públicos. Só quem entra para juiz tem que servir. Quem quiser ficar milionário, não vá para judiciário. Não tente depois arrumar penduricado, porque eu sou a primeira a ser contra tudo isso. É um escândalo mesmo, é preciso que a gente resolva isso. É legítimo. Nós somos servidores. E servidor tem que se atualizar.
A primeira regra que a ONU estabeleceu para este século foi aprender a aprender. Nada do que tudo que você sabia até ontem não é suficiente para você ser melhor hoje no que você faz, menos ainda na área do direito. Nós temos hoje os chamados contratos inteligentes, nós temos assinatura eletrônica, nós temos os novos dispositivos, tudo que pode ser incluído na máquina, que pode servir melhor para ter mais rapidez e os consensos se formarem e os litígios se resolverem. Nós temos hoje com Bitcoin, com o blockchain, nós temos uma sucessão que vai levar em consideração um patrimônio que não necessariamente é facilmente encontrado. Nós precisamos das tecnologias para chegar a isso. Ontem, um dos julgamentos que nós tivemos, foi interrompido por um pedido de vista, era exatamente qual é a competência, até onde vai a competência judicial, para que, para a apuração de um crime, eu possa me valer dessas tecnologias. Porque o crime se vale delas, mas eu tenho o direito à privacidade, à intimidade de cada um. Se você não é nem investigado, como é que podem liberar todos os dados que vocês têm nessas plataformas? Por outro lado, como é que a gente permite que o crime seja praticado por meio dessas tecnologias e o Estado não possa dispor desses dados? É preciso que a gente cuide disso, e essas novas disposições propostas para a mudança do Código Civil trata especificamente do direito digital e do direito digital nesse espaço de direito das famílias e das sucessões. Acho que muita transformação haverá neste campo com o uso da inteligência artificial, que será legítima se for, como eu disse, levada a efeito com ética, responsabilidade e transparência. Enquanto eu não souber como é que o algoritmo está sendo utilizado, por quem e para que a minha Lei Geral de Proteção de Dados seja um resguardo que eu tenho contra toda forma de invasão de privacidade. Porque a gente não pode deixar de se lembrar que no caso de direito das famílias, mais do que no das sucessões, que na verdade é um desdobramento, mas mais ainda do que no direito das famílias, eu estou lidando com seres humanos que na hora de cuidar da criança, na hora de uma separação, de um casal que se amava e deixou de se amar, ou um deixou e o outro não, eu estou falando de um ser humano fragilizado, não apenas psicologicamente, mas afetivamente, sentimentalmente. Eu estou lidando com um ser humano. Eu tenho medo do chamado juiz 4.0 ou judiciário 4.0, porque hoje, desde a pandemia, ainda hoje, vários juízes não querem voltar às suas comarcas para fazer uma audiência olho no olho com as partes. Primeiro, não revogar a Constituição. O juiz que não estiver na comarca, para mim, está agindo de forma inconstitucional. A não ser que haja razão, a não ser que ele esteja em deslocamento, a serviço de um tribunal, ele deveria estar na comarca. A Constituição diz, afirma expressamente, que um juiz residirá na comarca. O lugar de juiz é na comarca e no fórum. Além disso, ele faz uma audiência virtual, ele não olha, ele não sabe, é fácil usar até a inteligência artificial para camuflar, alterar e ludibriar, portanto, direitos. Eu acho que nós precisamos de passar pelo uso das tecnologias a serviço da melhor jurisdição, sem perder a humanidade. E eu vou terminar lembrando que todos esses dados da chamada realidade virtual, e eu estou colocando entre aspas, eu acho que há ambientes virtuais. Se eu falar de sucessão, em que as pessoas têm que ter mesmo acesso, e para ter acesso a tudo que tem possibilidade de conhecimento e formar o patrimônio, incluindo aí essas novas moedas e tudo mais, as contas, as senhas, como é que é preciso ter segurança no direito e segurança dos direitos. A pessoa não pode ficar tão vulnerável diante de uma máquina que ela não saiba sequer o que estão cuidando da vida dela, e aí a sua vida, que já é incerta pela própria natureza, nunca se sabe o que vai acontecer amanhã, mas naquilo que nós criamos
de seguranças no entorno para que a gente tenha algum sossego nessa vida, vai se perder se a máquina dominar tudo e nós nos pusermos a serviço da máquina. Eu vou terminar lembrando um filme de 1936, Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. E ele, no final, diz para Hannah: somos seres humanos, não somos máquinas. E somos seres humanos e nos manteremos seres humanos enquanto nós não acharmos que as máquinas são melhores e mais importantes do que nós. Eu acho que as máquinas nos ajudam, são isso, inteligência artificial, possibilidade de criação de seres. Nós, humanos, continuamos a depender do abraço do outro, da voz do outro, do colo do outro, do tal ombro amigo, e nenhuma plataforma vai nos oferecer isso. E no direito das famílias, e as famílias sempre foram espaços de aconchego humano, porque se nós optarmos por acharmos as máquinas mais importantes, nós seremos seres solitários e não seres solidários. E o que nós estamos construindo é exatamente uma sociedade na qual se pretende o cumprimento desse objetivo constitucional, uma sociedade livre, justa e solidária. Na minha geração, final da década de 70, início da década de 80, ainda na faculdade, a música que mais se tocava, ou das que a gente mais cantava, as manifestações nas serenatas, era do Antônio Cícero, que a Marina Lima gravou, Fugaz, e terminava dizendo: você me abre seus braços e a gente faz um país. Nós estávamos nas ruas de braços dados. E eu espero muito, especialmente dos jovens, que vocês se abram para os abraços para a gente fazer um país. Muito obrigada. Nesse momento, nós convidamos a mediadora Sônia